Olha aí, pessoal, uma pesquisa bastante interessante que circulou no Twitter, agora estou olhando aqui na revista Oeste, falando a respeito do comportamento, aqui da questão visão política, né, de forma específica, de jovens homens e jovens mulheres também aí, em vários países do mundo desenvolvido aí e tudo mais. E essa pesquisa demonstrou que cada vez mais os homens jovens estão se tornando conservadores, enquanto que as mulheres jovens estão se tornando mais progressistas. Olha que coisa, né? Inclusive, a distância entre esses dois pontos políticos tem se acentuado bastante no que se refere a homens e mulheres, principalmente de 10 anos para cá, né? É uma coisa bastante interessante que reforça com dados uma percepção que a gente tem de forma geral da internet, né? A gente convivendo nos meios sociais, nas mídias aí, vendo os conteúdos que são criados e publicados. Então, isso aqui meio que representa o que nós temos percebido na prática. Então, vamos conversar sobre esse tema, analisar um gráfico que já tem aparecido bastante nas redes sociais, muito interessante, inclusive. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, é claro que quando a gente fala dessa questão do conservadorismo e do progressismo, a gente tem em mente um tipo de conservadorismo, um tipo de progressismo, que é o mais padrão que a gente imagina, né? Eventualmente, alguém que você vê sendo colocado na classe conservadora, digamos assim, você não acha aquela pessoa tão conservadora, mas no final das contas estamos falando de uma mediana aqui da opinião política daquela pessoa de forma geral, né? Então a gente entende mais ou menos do que se trata esse tipo de história. E a gente sabe também, tratando aqui de uma realidade brasileira, que o tal do gráfico que eu vou mostrar aqui não fala do Brasil, obviamente, quem liga para o Brasil no final das contas, né? Então, tratando-se da realidade brasileira, a gente vê algumas diferenças entre posicionamento mais conservador e um posicionamento mais progressista, né? Que aqui eles trazem como um posicionamento liberal, né? Tem essa diferença aqui do termo, né, conservador e liberal lá nos Estados Unidos e países anglófonos, que no Brasil a gente chama de progressista, de uma forma geral, para abarcar esse pessoal, mais uma visão de uma esquerda mais moderna, digamos assim, menos aquela coisa de luta de classes e mais uma coisa de inclusão social, pautas assistencialistas, coisas do tipo, né? O Brasil, tipicamente, é um país conservador, ainda tem uma grande população conservadora, essa é a verdade. Só que existem, digamos assim, bolsões de progressismo, bolsões de conservadorismo no território nacional. Tipicamente, geralmente nós vamos ver nas grandes cidades um número maior de pensamento progressista, enquanto que no interior ou em cidades menores o conservadorismo é mais forte. Nos Estados Unidos a gente vê isso também, mesmo em estados democratas, por exemplo. A gente vê que as grandes cidades ali, na Califórnia, por exemplo, Los Angeles, ali, enfim, os grandes centros urbanos são mais voltados para políticas democratas, mas o interior do estado ainda é muito ligado aos republicanos, né? Uma coisa mais conservadora de fato. Isso existe aqui no Brasil também. Agora, essa pesquisa fala em relação aos jovens. Isso aqui é importante porque geralmente a imagem que nós temos é que os jovens são mais de esquerda do que as pessoas mais velhas. Inclusive, tratando aqui da popularidade do Lula, falei disso em outros vídeos aqui no canal, nós já vimos em outras oportunidades, pesquisas, mostrando o quanto a popularidade do Lula é maior, por exemplo, em pessoas com menos de 25 anos, né, de 16 a 25 anos, olhando o espectro do eleitorado brasileiro, do que, por exemplo, pessoas na faixa dos 35 a 50 anos, porque realmente essas pessoas mais jovens tendem a ter aquela visão mais iludida da vida, mais idílica, mais sonhadora, né? Aquele mundo ideal que o pessoal da esquerda promete, aquele paraíso na Terra que o pessoal da esquerda promete. Obviamente, conforme você vai ficando mais velho, percebendo a realidade, você descobre que, na verdade, o que as pautas de esquerda fornecem é um inferno, nada de paraíso. Mas aqui, essa pesquisa foi feita pelo jornal britânico Financial Times, anteontem, né, sexta-feira, dia 26, estou gravando esse vídeo no dia 28, mostrando aqui os jovens cada vez mais divididos. Não sei exatamente se o termo seria esse aqui, até porque meninos e meninas são muito diferentes nessa época da vida, essa é a grande verdade, tem pensamentos diferentes, objetivos diferentes. Depois, quando você começa a construir a sua vida em família, você se casa, o homem se casa com a mulher, aí os objetivos começam a se aproximar mais. De forma geral, a coisa
não é tão simples assim, né? Mas aqui essa pesquisa foi publicada, uma pesquisa de opinião e livros tratando aqui também do comportamento da geração Z, chamada geração Z, mais recente, né? Uma geração extremamente problemática, diga-se de passagem. Então mostra aqui realmente que os homens estão se tornando mais conservadores e as mulheres mais progressistas, sendo que, historicamente, esses sexos mostravam aí um alinhamento ideológico semelhante, porém esse quadro aqui mudou, né? Então eu tenho a imagem aqui para a gente ver, né? Tem as fontes aqui que foram consultadas e tudo mais. Temos o gráfico aqui que nos ajuda a perceber esse cenário, né? Então a gente tem aqui 4 países, deixa eu subir aqui um pouquinho, porque acho que não dá para subir, né? Mas aqui da Alemanha vai ficar meio escondido, depois eu apago a minha cara aqui para a gente falar da Alemanha. Mas aqui no canto nós temos Coreia do Sul, que para mim é o resultado mais impressionante realmente, né? Os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido também, né? Que tem uma tendência bastante progressista, né? Liberal, conforme aqui no inglês, nos últimos anos, uma coisa curiosa, ainda que com uma tendência de queda aqui, conforme a gente pode ver. Mas o cenário aqui da Coreia do Sul é impressionante. No cantinho que não deve estar aparecendo aí para você, nós temos o início lá, aqui nesse caso da Coreia do Sul, menos tempo do que nos outros, né? Mas estamos falando aqui mais ou menos dos anos 2000. Então, começando aqui, o valor era igual para os dois sexos nessa faixa etária aqui, 18 a 29 anos, tá? Essa é a faixa etária averiguada. E houve uma queda em relação ao pensamento progressista no início dos anos 2000, que subiu na sequência a partir dos anos 2010, e as mulheres mantiveram essa tendência aqui com uma subida grande aqui, podemos colocar pós-pandemia, talvez tenha algum motivo, em todo mundo estamos vendo essa subida mais progressista do pensamento feminino, ao que tudo indica. Mas olha só que como o pensamento masculino de 2015 dos jovens sul-coreanos despencou aqui nesse gráfico, ou seja, se tornou mais conservador, mais favorável a pautas conservadoras aqui do que havia antes. É o menor patamar aqui, sabe-se lá desde quando, né? Então, não conheço o suficiente da Coreia do Sul para tentar explicar por que esse fenômeno está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, podemos ver realmente que parece que a população masculina, ainda que mais jovem, está realmente migrando para um conservadorismo aqui, um pensamento mais conservador, desde meados dos anos 2000, provavelmente aqui mais ou menos na época da crise econômica, isso que deve ter virado a chave da população dos Estados Unidos de forma geral, embora que a população feminina tenha se tornado cada vez mais progressista. Esse é um fenômeno que também se aplica aqui à Alemanha, onde os homens, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, têm se tornado mais conservadores. Agora tem um fenômeno diferente aqui no Reino Unido, em que realmente tanto homens quanto mulheres estão mais progressistas a partir dos anos 2010 em diante, só que o índice de progressismo, digamos assim, das mulheres aqui é muito mais liberal do que o dos homens, que começa a ter uma leve queda aqui, conforme o gráfico nos aponta, né? Então são números, dados bastante interessantes que nos levam a refletir a respeito do comportamento dessa nova geração aí, de fato, né? E na prática a gente acompanha essa questão da divisão da ideologia entre progressismo e o conservadorismo também, e tipicamente qualquer país vai mostrar um gráfico nesse sentido aqui, que os homens são mais conservadores do que as mulheres. Essa é uma grande verdade. E como estamos falando aqui de pessoas jovens, são tipicamente pessoas solteiras. Tem gente aqui perto dos 29, podem ser pessoas casadas já, mas grande parte dessa população é uma população solteira. A verdade é que conforme os indivíduos, tanto homens quanto mulheres, vão se casando, constituindo famílias, eles vão se tornando mais conservadores, essa é a verdade, porque pautas progressistas tendem a prejudicar a família, a manutenção do status quo familiar, essa é uma grande verdade, né? Tanto que você vai encontrar mais, aí, com todo respeito a você que é mulher, que assiste meu canal, que é solteira, né? Isso não é uma generalização, mas é algo perceptível no dia a dia, você vai encontrar mais mulheres progressistas solteiras, mulheres que não têm nenhum tipo de relacionamento, ou tem relacionamento com algum homem que, sabe-se lá por qual motivo, é um progressista, né? Aqueles caras lá, os feministas, né? Mas, de forma geral,
A experiência mostra, volto a dizer, não é uma generalização, não se aplica a todos os casos, mas uma maioria sim. A experiência nos mostra que mulheres que são conservadoras costumam ser conservadoras por influência do marido, ou influência do pai, de um irmão, de alguém, de algum homem próximo, né? O homem tende a ser mais, realmente, ter um pensamento mais conservador. E aí fica o grande ponto que sempre se levanta nesses casos, né? O quanto que o voto feminino foi importante para que políticas de esquerda fossem implementadas ao redor do mundo, né? De forma concomitante ao sufrágio universal, que se chama, né, a liberação de votos para todo mundo, nós vimos também, em consequência, um fortalecimento das esquerdas mundiais que desistiram de entrar no poder no início do século XX pelos conflitos, né, pela Revolução Armada, embora isso tenha acontecido ainda em partes do mundo como Cuba, alguns lugares da Ásia e tudo mais, mas no Ocidente, de maneira geral, a esquerda preferiu a via democrática justamente por conta dessa questão dos votos mais progressistas que as mulheres trazem, né, que é bom para a esquerda, para a elegibilidade da esquerda. E da mesma forma, né, você pode usar essa mesma mentalidade, essa mesma conclusão, para você ver questões a respeito da imigração. Por que tantos governos de esquerda, como o governo Joe Biden nos Estados Unidos, diversos governos na Europa, que estão às voltas com isso, inclusive, apoiaram a imigração irrestrita ali, fronteiras abertas e tudo mais? Por que isso tem sido feito? Uma questão eleitoral também, porque as estatísticas vão nos mostrar que esse público, quando se torna um eleitorado, tipicamente ele vota para a esquerda, né? Então, é uma tática, uma maneira de garantir votos para uma mentalidade mais esquerdista. Agora, é interessante ver, pelo menos, que os homens dessa nova geração estão se tornando mais conservadores. Isso aqui, você pode ter certeza, se deve à informação descentralizada e distribuída, ao acesso a mais informação, ao confronto com a realidade, não aquela manipulada pelo governo, pelo Estado, pela mídia autorizada, que tanto castigou as gerações anteriores, mas sim uma informação muito mais autêntica, muito mais distribuída e, portanto, muito mais verossímil. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.